Pessoal, esse áudio a seguir foi copiado do Telegram. E não é o que eu penso. Até porque não tenho provas nenhuma sobre isso a seguir. Mas o meu trabalho é o de levantar informações que rolam nas redes sociais e publicar quando fazem algum sentido. Portanto, não sou responsável pelo áudio a seguir, mas deixo vocês tirarem suas conclusões e comentarem abaixo suas opiniões. E se for verdade, será um escândalo. Ouçam. Pois é, queridos amigos, quanto mais a gente sabe das coisas ocultas que aconteceram nos governos petistas, mais a gente se choca. Hoje corre nos bastidores de Brasília que, vocês se lembram, quando uma presidente estava para ser cuspida fora do cargo de presidente? Pois é, o que aconteceu? O Maduro, presidente venezuelano, prometeu a ela muito dinheiro para que ela comprasse aqueles que iriam votar o seu impeachment, né? E ela, sem saída, consultou o chefe dos petistas, o senhor Lula. Supõe-se que ele mesmo fez o acordo. O Maduro pediu em troca o estado de Roraima e o Lula aceitou o acordo. Ficaram acertados então que a presidente não seria impeachada em troca do estado de Roraima. Pois bem, aconteceu que deu tudo errado. Como todos sabem, ela tomou impeachment e nesse inteirinho, um pouco antes, um pouco depois, o senhor Lula foi preso, condenado por 32 juízes e várias provas de corrupção. E o Maduro, então, teve que pôr as suas barbas de molho. Ficou no aguardo. Bom, depois de tudo o que a gente assistiu, o senhor Lula foi eleito presidente do Brasil. Ainda não sabemos se é ele mesmo que está sentado na cadeira do presidente do Brasil. Existem fortes indícios de que lá está mascarado, mas nós não sabemos. Há rumores, há indícios fortíssimos nesse sentido, mas não sabemos. E aí começou a pressão do Maduro sobre aquele que está sentado na cadeira de presidente, que se viu acuado porque ele não tem como entregar o estado de Roraima para o Maduro. Ele não tem como. Então, o ministro do exterior foi lá na Venezuela, a bando daquele que está sentado na cadeira de presidente do Brasil, e negociou um acordo com o Maduro. E disse para ele, olha, o que você acha de você entrar nos BRICS? A gente vai colocar você lá. A presidente é a atual presidente do Banco dos BRICS. E você esquece Roraima. Só que o Maduro, além de não aceitar, gostou da ideia de ir para os BRICS. Então agora ele quer Roraima e os BRICS. Bom, entretanto, como todos viram, a participação do Maduro nos BRICS foi vetada por aquele que está sentado na cadeira de presidente. Por que foi vetado? Porque quando o ministro do exterior chegou lá no encontro dos BRICS e foi negociar a entrada do Maduro, o presidente da França entrou em contato com o ministro do exterior e proibiu ele de trazer um ditador do porte do Maduro para os BRICS. E o ministro do exterior ficou sem saída. Comunicou o que está sentado na cadeira de presidente aqui, que prontamente aceitou e negou, vetou a entrada do Maduro nos BRICS. Amigos, confusão armada, porque agora o Maduro quer Roraima. Mas ele quer Roraima só para ele entrar pro Essequibo. Então o que aconteceu? Já que você só quer entrar pro Essequibo, disse o presidente da Pérsia para ele, por que você não nos dá Roraima? Porque nós precisamos de uma base próxima aos Estados Unidos para poder atacar. E a posição de Roraima é excelente. E o Maduro então concordou. Repassou o que lhe foi prometido para a Pérsia, para o Irã. Mas ele disse, isso vai custar muito dinheiro para você. E o Irã não poupou esforços e trouxe para o Brasil todo o dinheiro que foi pedido.
Olha, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É tanto dinheiro que vocês vão se lembrar quando sair um avião daqui com 130 pessoas, inclusive aquele que está sentado na cadeira de presidente, sua digníssima esposa, foram direto para a Arábia Saudita, levaram com eles vários laranjas. Nos nomes desses laranjas, abriram várias contas na Arábia Saudita e depositaram toda essa quantidade fenomenal de dinheiro, que nós não sabemos a quanto chega a cifra, mas se imagina que Roraima foi vendida por quanto? Não faço nem ideia, mas barata que não foi. Só que a Arábia Saudita exige para que se abra uma conta depositando dinheiro do qual ela desconhece a origem, que o presidente da Câmara Brasileira deu seu aval de que aquele dinheiro é lícito. Então levaram o senhor Lira nesta viagem, que assinou por todos, deu aval por todos, o dinheiro é lícito. Pasmem. Todos eles vendendo Roraima por muito dinheiro da Pérsia. Agora dá para entender por que veio o navio para cá, deixou não sei o que, nós não sabemos. Hoje imaginamos que seja muito dinheiro. Por que eles não saem daqui? E por que o Maduro está pressionando? O que acontece? O Maduro, então, ligou esta semana para o ministro do Exterior fazendo várias ameaças, inclusive de contar o segredo mais íntimo daquele que está sentado na cadeira de presidente. Nós imaginamos qual é, né? O Brasil está ávido para que essa história se esclareça. É verdade ou não? Talvez através do Maduro. E disse revelar mais. Como foi que Lula venceu as eleições de 2022? Todos nós sabemos, mas eu não sabia que o Maduro tinha até provas sobre isso. E agora ele está ameaçando. E já colocou o seu exército de prontidão a 30 quilômetros da fronteira de Roraima. E o nosso chefe do exército, então, pediu uma reunião com todos do alto comando do nosso exército e todos aqueles que pertencem às nossas tropas. E pediu uma reunião urgente para que eles venham para a fronteira, porque parece que o Maduro está furioso e vai atacar. Bom, aquele que está sentado na cadeira de presidente proibiu. E o ministro da Justiça, aquele polaco, que supostamente manda no chefe do exército, interferiu. E para nossa surpresa, o chefe do exército negou. Disse que não vai retirar ninguém da fronteira. Esse era o pedido do que está sentado na cadeira da presidência, para que o Maduro pudesse entrar e a Pérsia tomasse conta, e o Maduro atingisse o seu objetivo, que é esse equívoco, os poços de petróleo. Mas o nosso chefe do exército surpreendeu. Em nome da soberania nacional, ninguém sai da fronteira. E estou convocando mais. Bom, nessa altura, o general velhinho de cabelo branco, muito amigo do nosso presidente Bolsonaro, também foi convocado, porque, segundo consta, ele é um as nesse tipo de conflito. E quando encontrou o chefe do exército, meteu-lhe o dedo na cara e disse: se o Brasil está passando por tudo isso é por tua culpa. Você é um covarde, você é fraco, você agiu contra o Brasil e os brasileiros, por isso nós estamos prestes a esse conflito. A responsabilidade é inteirinha sua. Chamou os brios do chefe do exército. Falou, na minha opinião, até pouco perto do que esse cidadão fez. Mas estão todos unidos. E mais, Polícia Federal e policiais de alta patente se uniram ao chefe do exército e estão nesse momento se dirigindo pelo ar e por terra para a fronteira brasileira, para nos defender o Brasil. Com um detalhe, armados até os dentes, o armamento novinho em folha e de última geração. Bom, por outro lado, hoje é um dia muito importante. Estão todos esperando, inclusive o Maduro, o que vai acontecer nos Estados Unidos para que eles promovam o que está planejado ou não. Então, a notícia que todos aguardam é o que vai acontecer a partir de hoje à noite com a contagem dos votos americanos. E isto é que vai definir o que vai acontecer para nós brasileiros. No outro lado,
um senador da República já está com todas as provas na mão sobre o que aconteceu nas eleições de 2022 e recentemente, nesse mesmo mês de novembro, nas eleições para prefeito, segundo turno e primeiro turno, ele já tem provas do que aconteceu. E já está programando um artigo que todos já ouviram falar e muito. É o 142. E para que isso aconteça, ele também está aguardando as notícias dos Estados Unidos. Então eu digo, o maior acontecimento do planeta que vai influenciar muitos países, mas principalmente nós, o Brasil e os brasileiros, que não aguentam mais tanta corrupção, tanta mentira, tanta farsa na cara dura, tanto roubo a céu aberto. Então, estamos na torcida. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Porém, fiquem atentos, porque o clima não está quente, está pegando fogo. Abraço a todos.